Estrada Sem Volta, narrado por Aline. Nunca achei que algo assim pudesse acontecer comigo. Eu e Eduarda éramos amigas desde sempre, inseparáveis. Ela sempre foi a impulsiva, a que buscava aventuras, enquanto eu era a cautelosa, aquela que pensava 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Quando ela sugeriu uma viagem para o interior de São Paulo, admito que fiquei hesitante, mas ela insistiu tanto que acabei cedendo. Chegamos a Santa Aurora em uma tarde de céu cinzento, depois de horas de estrada. Era uma cidade minúscula, quase fantasma, com casas antigas e ruas desertas. Parecia cenário de um filme de terror, mas Eduarda, como sempre, achou tudo fascinante. É perfeito. Vamos ter paz e silêncio, ela disse com aquele sorriso que sempre me convencia. No único posto de gasolina da cidade, enquanto abastecíamos o carro, conhecemos um casal estranho. Ele era alto, magro, com cabelos desgrenhados e olhos que pareciam penetrar na alma. Ela era baixinha, com cabelos loiros bagunçados e um sorriso perturbador. Eles disseram que estavam viajando pela região tentando se estabelecer. Seus sotaques entregavam que não eram brasileiros e logo mencionaram que eram argentinos. Algo nos olhares deles me deixou desconfortável, mas Eduarda, sempre sociável, começou a conversar com o casal como se fossem velhos conhecidos. Quando finalmente conseguimos nos livrar deles, eu comentei: eles são esquisitos. Você é paranoica, Aline. São só andarilhos como qualquer outro. Chegamos à cabana que havíamos alugado. Era simples, mas aconchegante. Passamos a tarde explorando os arredores. Encontramos um riacho e fizemos várias fotos. Tudo parecia normal, mas aquela sensação de estar sendo observada não me deixava. Tentei ignorar. Naquela noite algo estranho aconteceu. Ao voltar para a cabana, percebemos que a porta, que tínhamos certeza de ter trancado, estava aberta. Dentro, encontramos um pedaço de papel amassado com uma frase em espanhol. No confis em Nadi. Não parecia brincadeira, mas Eduarda, sempre racionalizando tudo, disse que alguém devia estar tentando nos assustar. Enquanto ela dormia tranquilamente, eu mal conseguia fechar os olhos. O som de passos do lado de fora me manteve acordada. Quando me levantei para olhar pela janela, vi uma silhueta na floresta. Alguém estava lá, imóvel, nos observando. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu. Na madrugada, fui acordada de forma brutal. Um pano com cheiro químico foi pressionado contra meu rosto e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu. Quando acordei, estava amarrada em uma cadeira, em um lugar úmido e escuro. As paredes estavam cobertas de marcas, como arranhões desesperados, e havia manchas de sangue seco no chão. Ao meu lado, Eduarda estava chorando, amordaçada. O casal que conhecemos no posto de gasolina estava ali, mas agora os sorrisos amigáveis tinham desaparecido. Martina, a mulher, se aproximou com um olhar quase maternal. Não tenham medo, meninas. Nós só queremos brincar. Esteban ria ao fundo, segurando uma faca. Ele falava em espanhol com Martina, mas eu entendia o suficiente para saber que eles estavam discutindo sobre o que fariam conosco. Martina parecia ter o controle da situação, enquanto Esteban era volátil, imprevisível. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Eles nos torturavam física e psicologicamente, como se sentissem prazer em nos ver quebrar. Martina tinha uma calma assustadora, enquanto Esteban era puro caos. Cada vez que ele se aproximava de mim com aquele olhar doentio, eu sentia que minha alma estava sendo arrancada. Comecei a observar o casal, procurando pontos fracos. Percebi que Martina dominava Esteban, manipulando-o como uma marionete. Ele a obedecia, mas com relutância. Usei isso a meu favor. Fingindo submissão, comecei a jogar pequenas sementes de discórdia entre eles, sugerindo que Martina não confiava completamente em Esteban. Na terceira noite, minha oportunidade surgiu. Esteban havia deixado as cordas nos meus pulsos mais frouxas, provavelmente por descuido. Enquanto ele e Martina discutiam em outra sala, consegui me soltar e sinalizei para Eduarda. Ela, embora aterrorizada, conseguiu se libertar também.
Com as mãos livres, peguei um pedaço de madeira que encontrei no chão. Quando Esteban voltou, bati nele com toda a força que tinha. Ele caiu, mas Martina ouviu o barulho e correu para nos deter. Era como enfrentar um monstro. Ela parecia insensível à dor, com uma força que não fazia sentido. Corremos pela floresta, tropeçando em raízes e galhos, ouvindo os gritos de Martina nos perseguindo. Ela nos chamava pelo nome, como se estivesse brincando. O som dos passos dela se aproximava, mas, finalmente, encontramos uma estrada. Um caminhoneiro passou e, ao nos ver desesperadas, parou para nos ajudar. Na delegacia, contamos tudo. A polícia encontrou o galpão, mas o casal já havia desaparecido. Descobriram que eles eram procurados na Argentina por crimes horríveis, incluindo sequestros e assassinatos. Hoje estou viva, mas nunca mais serei a mesma. À noite, ainda ouço os passos de Martina na floresta. Ainda vejo os olhos de Esteban me encarando. E o pior de tudo é saber que eles continuam livres, esperando pela próxima vítima. Relato número 2. O contrato na fazenda. Meu nome é Marcos. Tenho 27 anos e nunca fui um cara de grandes oportunidades. Quando recebi uma ligação sobre um emprego no interior, parecia bom demais para ser verdade. A proposta era simples: trabalhar como administrador em uma fazenda, gerenciar a logística e os trabalhadores. O salário era generoso, com moradia e alimentação inclusas. A ligação veio de um homem chamado Augusto, que se apresentou como dono de uma fazenda produtora de café no interior de Minas Gerais. Sua voz era firme, quase autoritária, mas a oferta era tão boa que eu ignorei o desconforto inicial. Ele disse que precisava de alguém com urgência e que, se eu aceitasse, deveria ir imediatamente. Sem muito a perder, fiz as malas e peguei o ônibus para a cidadezinha que ele mencionou. Quando cheguei à rodoviária, já era noite. Um rapaz mal-humorado chamado João me esperava com uma caminhonete velha. Ele não disse muito, só mencionou que o patrão era rigoroso e que eu deveria manter a cabeça baixa. Não entendi bem o que ele queria dizer, mas o tom era estranho. O caminho até a fazenda parecia interminável. A estrada de terra serpenteava por montanhas e vales, e o sinal de celular desapareceu rapidamente. A noite estava escura, e a única luz vinha dos faróis da caminhonete. No horizonte, a silhueta da fazenda surgiu. Um casarão enorme, mas decadente, cercado por campos de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando cheguei, Augusto estava me esperando na varanda. Era um homem grande, com olhos frios e um sorriso forçado. Ele me deu um aperto de mão firme, que parecia mais um aviso do que um cumprimento. Bem-vindo à Fazenda Santa Cruz, Marcos. Espero que você esteja pronto para trabalhar duro. Aqui não gostamos de moleza. Ele me mostrou o quarto onde eu ficaria. Era simples, com uma cama de madeira, uma mesa e uma cadeira. Parecia limpo, mas havia algo de opressor naquele lugar. Antes de ir dormir, ouvi Augusto gritando com alguém do lado de fora. Ele estava dando ordens a um grupo de trabalhadores, e o tom era assustadoramente agressivo. No dia seguinte, comecei a entender que as coisas ali não eram como haviam sido descritas. Meu trabalho não era exatamente gerenciar, como ele havia dito. Ele me entregou um facão e mandou que eu fosse para os campos ajudar os outros trabalhadores a colher café. Eu tentei argumentar, mas ele apenas me encarou com um olhar gélido. Aqui você faz o que eu mando, Marcos. Não gostou. A porta está logo ali. O problema era que a porta não existia. A fazenda era isolada e, sem sinal de celular, eu não tinha como pedir ajuda. Fiquei assustado, mas decidi fazer o trabalho, pensando que seria temporário. Os outros trabalhadores estavam em péssimas condições. A maioria era de homens magros e exaustos,
com roupas sujas e pés descalços. Eles evitavam falar comigo, como se estivessem com medo. Durante as refeições, que eram sempre escassas, eles olhavam para baixo, em silêncio. Uma noite, tentei conversar com um deles, um senhor chamado Zé. Ele me olhou com olhos cheios de pavor e disse: "Vai embora daqui enquanto pode. Esse lugar é maldito." Antes que eu pudesse perguntar mais, Augusto apareceu do nada. Ele puxou Zé pelo colarinho e o arrastou para fora. Ouvi gritos vindos do celeiro, e quando Augusto voltou, suas mãos estavam manchadas de sangue. Ele olhou para mim e disse calmamente: "Aqui, quem não obedece paga o preço." Foi ali que percebi que estava preso. Não havia saída. Os dias passaram e a situação só piorava. Augusto controlava tudo com mão de ferro e João, o rapaz que me trouxe, agia como seu capanga. Ele tinha um olhar vazio, como se já tivesse perdido a alma há muito tempo. Comecei a notar coisas estranhas durante a noite. Ouvi sussurros vindo do lado de fora da janela do meu quarto. Quando olhei, não vi ninguém, mas os sons continuavam. Parecia que a própria fazenda estava viva, respirando e observando cada movimento meu. Em uma noite, acordei com o som de algo arranhando a porta do meu quarto. Abri devagar, apenas para encontrar um dos trabalhadores ajoelhado no chão, sussurrando coisas incompreensíveis. Seus olhos estavam arregalados e ele parecia aterrorizado. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, João apareceu e levou o homem embora. Na manhã seguinte, ele não estava mais lá. Aos poucos, descobri que ninguém ali estava por vontade própria. Augusto atraía as pessoas com promessas de trabalho e boa vida, mas uma vez dentro da fazenda, elas eram transformadas em escravos. Ele tomava seus documentos, as ameaçava e usava a distância e o isolamento para mantê-las sob controle. Comecei a planejar minha fuga. Observei os horários, as rotas dos capangas e esperei por uma oportunidade. Mas parecia que a fazenda sabia de tudo o que eu fazia. As sussurrantes vozes ficavam mais altas, como se tentassem me avisar ou me confundir. Uma noite, decidi arriscar. Esperei até que tudo estivesse em silêncio e fugi para a floresta que cercava a fazenda. Corri por horas, mas parecia que estava preso em um labirinto. As árvores pareciam se mover, bloqueando meu caminho. Eu ouvia risadas distantes, como se Augusto estivesse me caçando. Finalmente, vi luzes no horizonte e corri em direção a elas. Era um caminhão parado na estrada. O motorista me viu e me ajudou a entrar. Ele estava assustado, mas não fez perguntas. Enquanto o caminhão se afastava, olhei para trás e vi Augusto parado na beira da estrada, me encarando com aquele sorriso cruel. Até hoje, tenho pesadelos com aquele lugar. Nunca soube o que aconteceu com os outros trabalhadores, mas sei que a fazenda ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. Se você ouvir falar de uma oferta de emprego boa demais para ser verdade, pense duas vezes. Talvez você esteja sendo atraído para o mesmo pesadelo do qual eu quase não escapei.